Em um deserto nos arredores de Sevilha, na Espanha, 110 metros de tecnologia ecológica têm chamado a atenção. Esta pode ser a solução para levar energia solar às cidades. É a Torre Solar, um sinal de esperança na luta contra o aquecimento global. O topo da torre de concreto é banhado pelo reflexo de um mar de espelhos chamado helióstatos. Os helióstatos estão espalhados por uma área de 690 mil quilômetros quadrados. Todo dia que o sol aparece, eles transformam a torre em um oráculo de energia solar. Valério Fernandes é o diretor de engenharia da usina. Nós estamos no meio do campo de helióstatos da usina de energia solar PS10. Ele é composto de 642 helióstatos feitos de espelhos. A função dos helióstatos é refletir os raios do sol, mas estas unidades não são quentes. Os helióstatos são programados para manter o calor na torre do amanhecer ao pôr do sol. Eles se movem de acordo com a rotação da Terra, permanecendo perfeitamente alinhados entre o Sol e a torre. Em alguns anos, fevereiro tem 29 dias. Todo ano é diferente. E as equações para refletir o movimento do Sol com precisão são complexas. E precisam ser atualizadas de tempos em tempos. Cada helióstato é feito de aço e vidro com uma área de superfície de 120 metros quadrados. Eles são feitos de espelhos comuns que refletem os raios do Sol e são levemente curvados para concentrar a radiação solar em direção a um ponto. Este é o receptor que é localizado no topo da torre. Sob a força dos espelhos, o receptor solar chega a alcançar 540 graus centígrados, mais quente do que a temperatura diurna em Mercúrio. O receptor é feito de 4 painéis de aço. Cada painel consiste de um arranjo de canos soldados. Dentro dos canos existe água. Quando o sol atinge os painéis, a água é aquecida e transformada em vapor. A pressão criada pela expansão do vapor movimenta a turbina e gera eletricidade. Quando essa eletricidade alcança a rede elétrica, o processo está completo. O sol foi aproveitado com sucesso e transformado em energia limpa. Esta única torre fornece energia para 6.000 residências. Mas os espanhóis não pararam por aí. Há outra torre em construção e 8 em planejamento. O projeto todo irá gerar energia suficiente para os 700 mil moradores de Sevilha, a 19 quilômetros de distância. A ideia para este tipo de tecnologia surgiu no deserto da Califórnia nos anos 80. Construído como um protótipo em escala natural, o Solar One utilizava a energia de 1.800 espelhos apontados para o topo de uma torre de 90 metros de altura. Mas em vez de usar água como condutor de calor, o Solar One utilizava óleo. Durante 4 anos, o protótipo produzia esporadicamente até 10 megawatts de eletricidade, o bastante para abastecer 5.000 casas. Mas o mais importante foi ter provado que a tecnologia funcionava. Na verdade, acho que ninguém acreditava que ele funcionaria durante tantos dias, gerando tanta energia. No final, ele superou todas as expectativas. Em Sevilha, na Espanha, os engenheiros escolheram a água como trocador de calor. Mas ainda há um grande obstáculo a ser superado: como manter a turbina girando sistematicamente no escuro. No momento, nossas primeiras usinas possuem uma capacidade limitada para armazenar energia térmica que nos permite gerar eletricidade quando não há sol. Mas o limite é de aproximadamente 1 hora. O truque é manter a água quente o bastante durante a noite para produzir o fluxo que move a turbina. Por isso, engenheiros estão procurando soluções híbridas como energia eólica e biocombustíveis para manter a energia limpa funcionando sem interrupções. Mesmo assim, a torre solar espanhola brilha com sucesso. Quando há sol, a torre gera uma quantidade diária de 11 megawatts de eletricidade sem a emissão de gases de efeito estufa. Com o sucesso desta usina comercial, eu acredito que demos um primeiro passo bem sucedido. O sucesso duradouro do projeto espanhol despertou a atenção para a torre solar.
Da China ao Marrocos, a torre de energia está começando a chamar a atenção de investidores e governantes. Mas nem todas as torres solares são iguais. Existe outra tecnologia solar muito interessante. É só colocar um funil de ponta cabeça e permitir que o sol brilhe sobre ele o dia todo. O modelo em funil foi testado pela primeira vez na ecológica Espanha, nos arredores de Madrid, na ensolarada Manzanares. O projeto se inspirou em um princípio simples da física que diz que o ar quente é atraído para o alto. O projeto começou com uma gigantesca estufa, uma cobertura de polímero transparente ou área de coleta ao redor de uma torre de 190 metros com fundo oco. Quando os raios do sol atingem a cobertura, o ar embaixo era aquecido até 35 graus acima da temperatura ambiente. O ar quente subia em direção ao ar mais frio no topo da torre. Esta corrente ascendente era canalizada em uma grande turbina localizada dentro da torre. A usina funcionou de 1982 a 1989, gerando 50 quilowatts. Não era muito, mas funcionou. O projeto parecia pronto para ser ampliado. Mas no final dos anos 80, o petróleo era barato e o interesse desapareceu. Existem duas coisas que atraem investimentos para as torres solares. Uma é o custo do petróleo. A outra são as políticas governamentais. Hoje, com a alta do preço do petróleo e com a conscientização do público sobre as questões ambientais, o modelo de Manzanares voltou ao centro das atenções. Uma empresa australiana chamada EnviroMission planeja construir uma nova torre de dimensões nunca vistas. Será uma das maiores, se não a maior estrutura da face da Terra. A torre de aço e concreto terá 760 metros de altura. Isso é quase 1 quilômetro, 2 vezes o tamanho do edifício Empire State. Sua base terá 130 metros de diâmetro, larga o bastante para fornecer estabilidade durante tempestades de vento. A cobertura de vidro e polímero terá uma extensão de 4 quilômetros, inclinando-se levemente de uma altura de 2 metros no perímetro a 30 metros na torre, onde 32 turbinas irão transformar o ar quente em eletricidade. A torre promete gerar energia o ano todo. As estufas funcionam no inverno. É possível coletar ar quente e criar uma diferença de temperatura. Podemos não ter a mesma produtividade que teríamos no verão, mas ainda assim teríamos um bom resultado. A EnviroMission acredita que sua torre conseguirá gerar impressionantes 200 megawatts. Mesmo operando com 80% da capacidade, é energia suficiente para abastecer milhões de residências. A EnviroMission já comprou um terreno de 80 quilômetros quadrados entre Sydney e Melbourne. Será uma maravilha da engenharia e um ícone da energia renovável. E será um projeto caro. Estima-se que a construção da torre custará 700 milhões de dólares. É um preço alto, mas que irá se pagar no futuro. Acreditamos que ela poderá competir com o carvão em termos de produtividade. A construção será mais cara, mas não custará nada para manter. Com o interesse dos investidores voltado a projetos ecológicos, não será impossível obter os 700 milhões de dólares. Acredito que este seja o santo graal da energia renovável. Oportunista? Sim, é claro. Digo, ninguém faz nada de graça, mas o que era um sonho se tornou uma paixão. E nós vamos realizá-lo. Existe outra máquina ecológica que acabou de ser construída. Um carro que funciona a ar. E seu inventor francês acredita que este será o automóvel do futuro.